pessoal, meu nome é Isabela Tramontina e eu sou do canal Livrisa. Hoje eu vim aqui para gravar a tag dos 50%, que na verdade é praticamente 60%, já que eu tô quase gravando, beirando ali o peru de Natal, né? Então eu vou responder essas perguntas, que pra quem não sabe é como se fosse um balanceamento das minhas leituras desde o início do ano até julho, mais ou menos. A primeira categoria é melhor livro e, na minha opinião, o meu melhor livro desse ano é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Gente, esse livro é maravilhoso. A forma como esse autor constrói essa viagem ao futuro, com todas as transformações, tratando principalmente de um viés mais social, como as transformações que acontecem ao longo dos tempos ambientalmente refletem na organização das pessoas em sociedade, como as nossas preferências vão alterando a maneira como a gente se relaciona. Enfim, é um livro muito bem pensado, extremamente criativo. Inclusive, se alguém tiver indicações de livros sobre viagens no tempo, etc., deixem aí nos comentários que eu vou amar saber. A segunda categoria é melhor continuação que você leu até agora. Eu percebi que eu sou uma pessoa que não tem tanto o hábito de ler séries de livros, não porque eu não gosto, é uma questão mesmo de costume, até que assim eu tô pensando realmente em investir mais nessas leituras, tentar passar de novo por essa experiência que era mais comum na minha adolescência, na minha infância, e era gostoso também, né? Você correr atrás do outro livro para ver a continuidade da história e tal. Mesmo assim, para não deixar essa categoria em branco, eu escolhi como continuação um migué assim absurdo, mas que eu acho genial, assim, vai ser um migué pra categoria, mas na história é genial, que é o livro Crônica de uma Morte Anunciada. Tem uma passagem nesse livro que faz menção, que se comunica com o livro 100 Anos de Solidão, do mesmo autor. E eu achei isso genial. Quando eu vi o personagem de um livro nesse livro aqui, Quando eu vi o personagem de 100 Anos de Solidão interagindo com essa obra, eu achei genial a sacada. Então, como continuação, e que eu li esse ano, eu vou colocar aqui Crônica de uma Morte Anunciada, assim, migué pra categoria, né? Mas vamos pensar aqui de uma maneira abrangente. A terceira categoria é um lançamento desse ano que você tem vontade de ler. Eu tô louca pra ler este livro aqui, da Svetlana, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu vi esse livro na categoria de muitas pessoas que responderam essa tag e a minha vontade, ela é igualmente desesperada, assim. É um livro que só pelo título já me chama muito a atenção. A temática é interessantíssima. Ela vai tratar das mulheres na guerra, então isso é uma proposta nova, até onde eu sei, e necessária. Acho que tudo que envolve essa temática no momento em que a gente vive para formar o nosso pensamento, o nosso discurso a esse respeito é extremamente bem-vindo. A quarta categoria é o livro mais aguardado de lançamento e tal para o segundo semestre, e para mim é a edição A Montanha Mágica da Companhia das Letras. Eu já li esse livro na edição de bolso Saraiva e assim, as edições da Companhia das Letras naquele formato que eles estão relançando as obras do Thomas Mann estão incríveis, então eu não vejo a hora de ver como vai ficar o trabalho de A Montanha Mágica. A quinta categoria é muito difícil, porque é o livro que mais te decepcionou nesse primeiro semestre. Bom, é muito difícil um livro me decepcionar, porque eu sempre tento encontrar pontos relevantes na obra e tudo mais. Só que esse livro especificamente eu fui com muita sede ao pote, com muita expectativa, que é O Vento que Arrasa. Não significa que eu não indique, que eu não tenha gostado totalmente do livro, até porque eu acho que cada leitor se insere na obra e faz dela alguma coisa diferente a cada leitura. Mas não é um livro que assim eu tenha vontade de reler, porque a história não me cativou totalmente. E isso só desperta ainda mais a minha curiosidade para entender por que esse livro foi vencedor do prêmio de melhor ficção de 2015, se eu não me engano, na Argentina. Eu sou completamente apaixonada pela literatura latino-americana, então saber que uma escritora está sendo reconhecida na contemporaneidade com a sua obra é algo fantástico. O outro livro, eu vou dar uma roubadinha, porque na verdade era só um, mas é um livro que eu tô assim com uma angústia que eu preciso comentar. É o A Balada de Adam Henry. Gente, não desmaie, entendeu? Vamos aqui continuar os nossos laços fortes de amizade, o que significa que é o seguinte aqui.
Eu amei esse livro, eu amei a escrita do Ian McEwan. Amei tudo que eu podia ter amado nesse livro até o último momento. O que me decepcionou foi o fim. E eu conversando com algumas pessoas sobre esse fim, várias acharam ok, disseram que é coerente com a história. Só que eu gostei tanto da história que eu criei um fim na minha cabeça que, assim, se fosse esse fim, ia ser aquele livro que ia me derrotar. Então, meio que foi assim uma prepotência da minha parte achar que o meu fim seria o fim do McEwan, né? Então, assim, foi isso que aconteceu. Eu me decepcionei por não ter sido o fim que eu imaginava que poderia ser. E eu ainda continuo acreditando no meu fim. Mas é um livro recomendadíssimo, achei muito bom. E dizem que é o livro mais fraco deles, então bora ler o resto, porque esse cara escreve muito bem. A sexta categoria é um livro que te surpreendeu. E na hora eu pensei nesse livro para essa resposta, que é o No Mar, desse escritor holandês. Esse livro é maravilhoso, ele é surpreendente do começo ao fim, a escrita dele é muito bem feita, o final é assim de bugar a cabeça. É um livro super rapidinho, por mais que seja extremamente denso, é uma leitura que flui porque você quer saber o final ao mesmo tempo que você se envolve com vários dilemas. Então é um livro extremamente recomendado também. E me surpreendeu absurdo, assim, eu fiquei encantado por essa história, é um livro que com certeza eu quero reler ainda muitas vezes pela frente. A sétima categoria é um novo autor favorito, e aqui pra me redimir da minha decepção do final da Balada de Adam Henry, eu digo que o meu novo autor favorito é o Ian McEwan, que eu nunca tinha lido nada dele, e foi incrível, quero ler muitas mais coisas e me surpreender cada vez mais. A oitava categoria é quedinha por um personagem fictício. Bom, nesse ano eu fiz uma leitura assim maravilhosa que eu já gostava muito, que é o do livro Todo Dia, do David Levitan. Esse livro traz uma proposta super interessante de um personagem que a cada dia acorda no corpo de uma pessoa diferente. E pode ser homem, mulher, o que for, e ele vive um dia nesse corpo. Então, o meu personagem que eu tenho uma quedinha é justamente esse personagem que se chama A. Eu acho que eu gostaria muito de poder estar perto dele de alguma maneira para sentir essas experiências. Afinal de contas, imagina que incrível a gente poder acordar cada dia no corpo de uma pessoa e entender um pouquinho mais de cada vida e ser menos egoísta. Esse livro me trouxe reflexões bem bonitas a esse respeito e eu acho que dá para discutir muitas questões atuais através da história desse livro. Quem sabe um dia ainda penso numa resenha pra gente tratar de alguns pontos aqui. A nona categoria é um personagem favorito. Nessa eu vou dar uma roubadinha, eu vou colocar dois personagens que me cativaram muito esse ano. O primeiro deles é o Louco, do quadrinho do Rogério Coelho. É um quadrinho delicioso pra ler, eu não tô com ele aqui, mas vou deixar a fotinho. Leiam, gente, é muito gostoso, principalmente pra convidar as pessoas à leitura. Acho que quem não tem tanto hábito, quando entra em contato com aquela história, não tem como não ficar com vontade de ler alguma coisa. E pra quem passou uma infância rodeada de gibis, aquilo é nostalgia pura. Muito gostoso mesmo, e aquele personagem é maravilhoso, eu queria ser amiga dele. O outro personagem que me cativou muito foi o Stoner do livro do John Williams. É um livro que conta a história de uma vida comum e isso já me trouxe uma grande surpresa, porque a gente vai se encantando por essa pessoa que é muito simples. E a simplicidade é um dos comportamentos que mais me encantam. Eu acho muito bonito quando uma pessoa consegue se doar sem grandes obstáculos, ela simplesmente encara os sentimentos de uma maneira muito pura, muito higienizada. E essa é a sensação que eu tive com o Stoner. Ele era uma peça total fora do tabuleiro, num mundo em que as pessoas tinham muita dificuldade de compreendê-lo e ele de se expor porque ele não conseguia participar daquilo que estava acontecendo ao redor dele. Então isso acabou fazendo com que ele se distanciasse inclusive da própria família em alguns momentos. Eu achei essa história muito gostosa de ler e eu acho que eu gostaria de conhecer o Stoner para dar um abraço nele, eu gostaria de ouvir ele falar. Quando a gente pode ter essa sensação com um personagem é porque de alguma maneira o livro nos trouxe um pouquinho de paz. A 10ª categoria é um livro que te fez chorar. Bom, o livro que me fez chorar é um livro de contos, o que me surpreende, porque é difícil que você goste de um livro de contos por completo, e esse livro eu afirmo com toda a segurança que eu amo ele
totalmente, que é O Fio das Miçangas, do Mia Couto. É uma obra muito poética, tem contos fortíssimos aqui e eu chorei em vários deles. Em alguns nem eram tão tristes, mas eu chorei pela poética do Mia Couto. A 11ª categoria é Um Livro que Te Deixou Feliz. Da Mel, eu ganhei de aniversário esse livro do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Receita de Ano Novo. Além dele ser muito fofo, sério, esse livro é muito bonitinho, tem várias ilustrações por dentro, desenhos. É um livro que sempre me deixa muito feliz, eu procuro ler ele em vários momentos e são poemas que me trazem uma energia muito boa, uma confiança, são palavras que me fazem sorrir. Então, com certeza é um livro que vai me acompanhar pela vida toda. A 12ª categoria é Melhor Adaptação que você viu agora nesse primeiro semestre. E eu cheguei à conclusão que eu não posso responder essa pergunta porque as adaptações que eu assisti, eu não li o livro, e os livros que eu li que saíram em filme, eu não vi o filme. Então eu vou deixar em branco, né? Quem sabe ano que vem eu consiga responder essa categoria melhor. A 13ª categoria é a melhor resenha que você assistiu. A resenha que eu vi e que eu senti que foi muito completa e que me trouxe pensamentos bem interessantes foi a resenha da Tatiana Feltrin, que ela fala sobre os livros de Booktuber. Eu acho que ela se propôs a ler os livros, buscar entender, mesmo sabendo que talvez ela não gostaria, para poder construir a opinião dela. Eu acho que isso é um comportamento essencial para qualquer leitor e para qualquer crítico. A gente não pode criticar a partir do que a gente escuta falar sobre o livro. Quando a pessoa sai da sua zona de conforto para ler e depois formar sua opinião, é algo muito enriquecedor. A 14ª categoria é o livro mais bonito que você comprou, que você adquiriu nesse primeiro semestre. Bom, o livro mais bonito foi uma grande surpresa pra mim, porque é o seguinte, eu nunca ganhei nenhum sorteio, nenhuma rifa, nenhum bingo, nunca ganhei nada desses negócios aí que tem que completar as coisas e ganhar. Nunca, tenho a menor sorte pra isso. E a sorte bateu a minha porta. Eu participei de um sorteio de um canal do YouTube do Nicolas, vou deixar também o link do canal dele ali embaixo. Ele tem resenhas ótimas também, vídeos muito profundos, uma pessoa que se entrega muito à leitura. Ele fez um sorteio desse livro aqui, Todos os Contos, da Clarice Lispector. E sim, eu ganhei, gente. Sabe aquele momento que você vê o sorteio e fala, ah, vou participar, né? Não custa nada. Eis que eu recebo um e-mail, Isabela, você ganhou. Eu fiquei assim, qual a chance? Maravilhoso, tô muito feliz. E esse livro, ele é lindíssimo, gente. Vocês já devem ter visto ele em outros canais, mas eu fiquei muito feliz. Que coisa maravilhosa. A sorte tá virando, Brasil. Vamos que vamos. A 15ª categoria é livros que preciso ler. Gente, eu poderia ficar aqui 3 meses falando dos livros que eu preciso ler, porque eu estou com muitas leituras começadas e não terminadas. Muitas leituras por fazer, dos desafios e das metas que eu me propus ao longo do ano. Mas eu vou falar leituras assim próximas. Por mais que tenha outros livros começados, eu vou mostrar quais são as leituras que eu teria que ler mais recentemente. Eu já estou lendo Crônica de uma Morte Anunciada em espanhol. Eu peguei agora para ler na biblioteca, porque eu quero ver como que vai ser essa experiência na língua do Gabo, porque eu acho que vai ser outro livro. E esse é um livro cheio de detalhes que eu acho que o espanhol vai trazer uma vida diferente para a história. Outro livro que eu quero ler logo é esse livro aqui, O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, pela editora Aleph. Eu quero ler logo esse livro porque eu pretendo fazer um vídeo resenha naquele esquema de associações, relacionando esse com mais alguns outros livros que já estão na minha cabeça, tentar trazer aí um pouquinho de Saramago pra gente. Então aguardem, porque algumas ideias estão também fermentando por aqui. E por fim, outro livro que eu quero ler em breve mesmo, estou me organizando para isso, é O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Esse livro foi um presente de um amigo super querido, fez dedicatória e tudo aqui dentro, então eu tenho certeza que vai ser uma leitura muito especial pra mim e também muito gostosa de compartilhar com ele depois que eu concluir. Então é isso, pessoal, a tag dos 50% está respondida. Quase no Natal, o importante é a boa intenção, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado, continuem aí enriquecendo esse canal, porque, sério, vocês fazem a minha alegria, sem dúvidas. Eu fico muito feliz de ler os comentários de vocês, já tô reconhecendo os rostinhos de vocês toda vez que vocês aparecem. Muito, muito obrigada pela confiança e até o próximo vídeo.